Cerca de 300 crianças indígenas são mortas por ano. Na maioria das vezes, as crianças são sepultadas vivas, porque nasceram com alguma deficiência ou enfermidade, ou também porque são gêmeas ou filhos de mães solteiras. O registro de mortes infantis no Brasil é de 4,5% do total de óbitos. Já o índice de mortalidade das crianças indígenas é quase 9 vezes maior. Esses dados são apresentados pelo relator do projeto que criminaliza o infanticídio indígena, que está em tramitação na Câmara dos Deputados. O deputado Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, vai falar neste Palavra Aberta sobre as propostas que visam punir com rigor este tipo de prática indígena. O programa é uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Roberto Lucena, eu queria que o senhor explicasse primeiro para a gente como que o índio é tratado perante a lei, porque ocorrem esses casos de infanticídio, no entanto, eles são considerados relativamente capazes, né? Que eles estão sob a tutela do governo. Queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador. Então, primeiro, Regina, nós temos, em primeiro lugar, que eu faço questão de destacar, a condição legal do índio. Ele é inimputável. A perspectiva da lei a respeito do índio é de que ele é relativamente capaz. Por outro lado, eu quero também, é justo que eu destaque com cuidado, o cuidado de nós não alimentarmos a discriminação em relação aos povos indígenas, que o tema que nós estamos aqui conversando, a maior parte das etnias indígenas do nosso país já aboliram. A maior parte é contrária à prática do infanticídio. No entanto, nós temos ainda etnias diversas, espalhadas por todo o território nacional, que ainda praticam o infanticídio. E é um número grande, porque 300 crianças por ano, né, deve ter várias etnias praticando. E veja, Regina, se nós estivéssemos falando de uma única criança, eu sou pai, eu tenho 2 filhos. A minha filha tem 26 anos, o meu filho tem 23 anos. Eu tenho uma netinha de 6 anos de idade, que é a senhorita Lívia. Se fosse uma única criança, uma única Lívia, seria uma tragédia. Mas nós estamos falando de 300 crianças, 300 Lívias, todos os anos, que são eliminadas, são sepultadas vivas, enterradas vivas, em função de terem nascido com alguma enfermidade, com algum defeito, ou terem nascido gêmeos, ou de mães solteiras. Nessas etnias, não é incomum que nesses casos, por decisão da liderança da aldeia, a liderança espiritual da aldeia, essas crianças sejam sepultadas. E por anos, e por muito tempo, houve-se um silêncio em relação a esse tema na sociedade, porque é um tema difícil de tratar, é um tema complexo de lidar. Os antropólogos, eles defendem o quê? Que isso deve ser visto na perspectiva da cultura dos índios e nós não devemos interferir na sua cultura. No entanto, é desesperador quando nós entendemos que a vida está acima da cultura. Ela está acima de qualquer outra coisa. E nós temos aí 300 brasileirinhos, como diria a nossa presidenta Dilma. Pois é, e abandono de incapaz também, que está na nossa lei e que eles não recebem nenhum tipo de punição por conta disso. Sem dúvida, 300 brasileirinhos a cada ano eliminados dessa forma. Se nós imaginarmos, esse número já é um número absurdo, se nós imaginarmos que em uma década, de 2004 a 2014 que estamos, essa prática alcançou cerca de 3.000 crianças indígenas nessas diversas etnias, é algo
que a nós todos deve chocar de maneira muito profunda, muito séria. Até mesmo para a própria cultura, porque são 3.000 crianças que estão deixando de levar a cultura indígena adiante, né? Isso mesmo. E como é que estão as negociações na Câmara? Porque o projeto já está pronto para ser votado no plenário já há algum tempo, mas não vai à votação. Olha, Regina, você veja como esse tema é um tema complexo e difícil de tratar, diferente do que inicialmente parece, porque nós estamos, na medida que falamos da proteção à criança, a defesa da vida, parece uma questão elementar, mas é um projeto de 2007, de autoria do deputado Verde, Henrique Afonso, que tem na sua relação cotidiana uma ligação profunda com os povos indígenas. E o deputado Henrique Afonso foi quem trouxe para esta casa este tema incômodo, esse tema inconveniente. E esse projeto ficou 7 anos para chegar ao ponto que ele chegou de estar pronto para ser levado ao plenário. Portanto, nessa semana que passou, o deputado Henrique Afonso e eu estivemos juntos com outras lideranças, conversando com líderes de vários partidos. Dentre eles, o líder do PMDB, deputado Eduardo Cunha, para que nós levemos ao Colégio de Líderes e possamos votar a urgência desse projeto e levar para discussão em plenário. Agora, existe algum consenso em torno da proposta, já que existe o lado dos antropólogos que acham que não deve ser criminalizado, né? E a proposta aqui em tramitação que prevê a criminalização desse... Olha, o projeto inicial, sem dúvida, encontraria muitas dificuldades no plenário. Ele foi sofrendo algumas modificações durante a sua tramitação. Na Comissão de Direitos Humanos, quando o relatado foi pela deputada Janete Pietá, ela apresentou um substitutivo. E um substitutivo interessante, que não chegou a desfigurar, a desconfigurar, a deformar o propósito original. Mas ela coloca a penalidade mais sobre a omissão, sobre os ombros do agente público em terras indígenas, que se omite em relação a essas situações. Nessa proposta, ela também faz o encaminhamento para que se constitua o Conselho Tutelar Indígena, que também foi uma presença de espírito, uma sensibilidade muito interessante. Foi uma belíssima ideia. Agora, já houve até denúncia aqui em audiências públicas aqui na Câmara de que a FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, que cuida da saúde do indígena, né, e também a FUNAI, de que elas estariam sendo tolerantes com o infanticídio. Até mesmo indígenas estão denunciando que procuraram ajuda e estão achando que os órgãos do governo estão sendo tolerantes. Como é que foi vista essa denúncia aqui? Olha, daí a importância dessa perspectiva que deu ao projeto a deputada Janete Pietá, porque ela lança sobre o ombro desse agente público, que está em terras indígenas, a responsabilidade para que ele não se omita diante desta prática que é o infanticídio. E que não é, Regina, a única prática que afeta as crianças indígenas. E eu repito, com todo cuidado, porque nós devemos sempre separar bem as coisas, evitar os excessos e carregar nas cores. Grande parte das etnias indígenas, a maior parte das etnias indígenas no Brasil já rejeitou essa prática e outras práticas também. No entanto, isso continua acontecendo sem a concordância e sem a aprovação desta grande maioria das lideranças indígenas e dos povos indígenas do Brasil. E esses outros estão sendo ouvidos para que se chegue a alguma alternativa a essa prática, para que possa ser incluída numa lei? Olha, nós realizamos várias audiências públicas. Desde 2007 o assunto vem sendo abordado, tratado, audiências públicas vêm sendo realizadas. Nós temos procurado ouvir a
todas as frentes. As lideranças que representam as organizações indígenas, as organizações de direitos humanos. Temos ouvido também aqueles que fazem a reflexão do ponto de vista da antropologia, mas isso não é tema de antropologia. Isso transcende. O direito à vida. Né? É o direito à vida, que está na Constituição, né? Constitucional, é um direito garantido na nossa Constituição, que é a preservação, o direito à vida, a dignidade da vida humana. Tá certo, deputado Roberto Lucena. Muito obrigado por seus esclarecimentos aqui no Palavra Aberta. Regina, eu agradeço a você a oportunidade, foi uma satisfação, e nós vamos lutar, nós vamos empreender todos os esforços e colocar toda a nossa energia, porque nós estamos lutando para proteger a vida de brasileirinhos que estão no meio das florestas, estão longe dos nossos olhos, mas que muitos deles estão ali derramando o seu sangue. O sangue inocente desses brasileirinhos está sendo derramado e nós não podemos pecar pela omissão, não podemos prevaricar diante de Deus, da nossa consciência e diante da responsabilidade que nós temos com os povos indígenas. Com certeza. Bom, esse programa também pode ser acessado na internet. É no site noticias.câmara.leg.br. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.